Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Pessoal, hoje nós vamos aí adentrar a industrialização e urbanização brasileira, tá? Então, vamos começar. Primeiro que no crescimento urbano sempre vai haver a expansão da população residente nas cidades. Para a cidade crescer, é necessário que haja um crescimento da população. Isso é normal. Não vai crescer a cidade se não há população para ocupá-la. Então, não tem crescimento urbano. E a urbanização aí já é outra coisa. Urbanização é o crescimento urbano superior ao crescimento rural. Então, crescimento urbano e urbanização são duas coisas diferentes, certo? Crescimento urbano, crescimento da população. E urbanização é o crescimento dessa urbanização. E quando fala de urbanização, está falando de aparelhamento da cidade. Urbanizar é construir cidade. Então, à medida que a cidade vai crescendo, superior ao campo, isso aí nós chamamos de urbanização. Tá ok? E aí nós vamos a uns conceitozinhos aqui. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria que vocês, por gentileza, peguem lá o livro de vocês, abram o livro de vocês na página 383 do módulo 2, viu? Na página 383 nós vamos ver um pouco disso aqui, dessa introdução que eu dei para vocês, o espaço urbano. Então, é o que nós vamos ver aí. Tem um gráficozinho aí no livro de vocês, né, que mostra a evolução da população rural e urbana. Então, lá na década de 1940, a população ela era superior, a população rural era superior à população urbana. E aí, entre a década de 1960 e 1970, é quando isso vira, o Brasil ele se urbaniza, ele torna-se um país urbano, ou seja, maioria da sua população urbana, porque até então, até a década de 40, 50, 60, o Brasil ele era rural. Por que rural? Porque a maioria da sua população vivia no campo, tá ok? E aí nós vamos, pessoal, no século XVIII, 90% da população vivia no campo, então o mundo era rural no século XVIII, certo? E aí o desenvolvimento industrial, com a Revolução Industrial, vai acontecer aí a concentração da população na cidade. Concentração desde o capital, ou seja, dinheiro, até o mercado consumidor. Isso provocou o êxodo rural. De que forma? Ocorre a Revolução Industrial, a população ela foi forçada a migrar. Por quê? Fazendeiro começou a expulsar os seus artesãos, os seus trabalhadores do campo para produzir. Agora ia fazer o quê? Criar ovelhas para produzir lã, para enviar para as fábricas que estavam trabalhando na cidade, produzir lã. Isso ocorreu na Inglaterra. E aí a população não tinha mais para onde ir, foi para a cidade buscar emprego nas fábricas. E assim lá eles ficaram, certo? Então o êxodo rural lá na Inglaterra foi meio que forçado. Aqui no Brasil também foi forçado, mas foi forçado por fatores climáticos. Por exemplo, a seca no sertão nordestino forçou muita gente a sair e buscar melhores condições de vida no eixo Rio-São Paulo. Certo? Então, no século XIX já, a Inglaterra e demais nações industrializadas, desenvolvidas, se tornaram urbanizadas. De que forma? A população que estava lá estava crescendo e ela se viu na necessidade de urbanizar esses locais aí. Urbanizar de que forma? Construir uma cidade, construir edificações, pavimentação, rede de esgoto, rede de transporte, água encanada. Então, é dessa forma que se urbaniza, certo? Construindo, pensando na cidade como ela deve estar posta.
E aí no século XX nós já tivemos um desenvolvimento industrial e se expandiu aos continentes subdesenvolvidos. Nesse momento o desenvolvimento industrial, a industrialização, ela chega aqui no Brasil de forma mais forte, arrojada a partir da década de 30. Só que na década de 30 o Brasil ainda era um país rural, certo? Na década de 30, com Getúlio Vargas inicia-se a industrialização do Brasil, aquela indústria de base, indústria pesada, que veio dar sustentação para o surgimento das demais indústrias que vieram depois. E na década de 50, em 1950, a população do Brasil ainda era a maioria rural, com JK no poder, que tem aquele boom industrial, um crescimento muito grande e a urbanização ela se intensifica, certo? E aí na década de 60 já tem uma diferença pequena, vocês observem lá no mapa da página, perdão, no gráfico lá da página 383, e aí na década de 70 já está ali bem próximo um do outro, que na década de 70 ela já virou, já tem 52% da população urbana e 41% da população rural. Então já teve essa mudança, a maioria da população vivendo na cidade, certo? E aí, pessoal, hoje a urbanização em áreas com nível de industrialização, miséria, concentração fundiária e conflitos, né? A industrialização de hoje, ela proporciona esse alargamento dessas diferenças sociais aí, a acentuação da miséria, a concentração fundiária, os conflitos no campo, os conflitos na cidade, no campo por terra, na cidade por moradia, né? Melhores salários, aí está a briga constante dos sindicatos, mas é a situação aparentemente normal, vamos assim dizer, de vivência na cidade, certo? E aí nós vemos a evolução. A evolução, essa aí é uma evolução de 1950 até uma projeção até 2050. Observe que em 1950 nós estamos aqui, ó, essa aqui é a população urbana, né? E essa aqui é a população rural. A tendência é que ela venha declinar e a população urbana sempre de forma ascendente, uma curva ascendente, e a população rural ela tende sempre a diminuir, ou seja, as pessoas migrarem para a cidade. E aí nós temos o início da industrialização, pessoal. Era um pouco significativo no Brasil até o século XIX. Nós tivemos aí a herança da cafeicultura em São Paulo, né, com maior intensidade, o capital acumulado de lá do café, a infraestrutura herdada do café, com as estradas que não eram pavimentadas, né, eram estradas vicinais, as estradas de ferro, né, as locomotivas, toda essa estrutura que trazia o café até o porto para exportação, ela pôde ser utilizada nesse período aqui da industrialização. Eis aí o motivo pelo qual a região sudeste é a mais industrializada do país, porque na região sudeste que nós temos a produção do café, né, no eixo Rio-São Paulo. Então, nessa região aí, ela se industrializou muito mais fácil usando a infraestrutura que já havia de forma inicial e depois aprimorando, mas já tinha algo a ser utilizado, algo a não ser desprezado, né? Então nós tivemos aí a acumulação monetária, o enriquecimento dos proprietários de terras, e aí quando o café declina em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York, eles reinvestem esse capital agora na industrialização. E a industrialização do Brasil, ela surge aí, ela inicia-se aí na substituição das importações. Começamos aí a produzir aquilo que a gente importava, né? Então vamos substituir primeiro os produtos importados para depois a gente pensar em exportar. E aí nós tivemos
imigrantes europeus atraídos pelo trabalho na lavoura de café, já tinham experiência em fábricas importantes no início da industrialização. Esse período aqui que nós estamos falando aí por volta da década de 30, né, 1930, 1929, 30. E a abolição da escravidão foi em 1888. Então já havia um tempo que esses migrantes europeus eles estavam aqui trabalhando no Brasil. E o migrante europeu, quando ele vem, principalmente o italiano, ele já tinha tido contato com a fábrica lá na Itália. Ele já tinha essa experiência fabril lá do chão da fábrica, como era o trabalho. E o brasileiro, principalmente os negros brasileiros, eles nunca tinham tido contato com isso, não sabiam nem o que era. Então foi um passo aí à frente quando começa aí a montagem, o início da industrialização, essa mão de obra ela começa a ser utilizada e aproveitada já com sua experiência na industrialização. E aí nós temos algumas fábricas, os modelos fabril, né, daquele tempo. Essa aqui é a mais atual, né, a moderna. Hoje em dia controla-se tudo por um notebook, um tablet, um smartphone, mas antigamente era tudo na mão bruta, erguido por corrente. Hoje em dia você aperta um botão, um motorzinho, o robô ergue o veículo. E aí nós temos o desenvolvimento da infraestrutura. Cafeicultores criaram as fábricas nas primeiras décadas da industrialização, né? A expansão das ferrovias, construída para transportar a produção das fazendas até o Porto de Santos. Essas ferrovias elas foram expandidas, porque antes iam da fazenda para o porto. Agora ela ia até o centro comercial para chegar no centro industrial, perdão, e dali era trazido até o porto. Certo? A priori, essas ferrovias elas foram construídas para transportar mercadorias. A questão de transporte de pessoas, isso aí ficou em segundo plano e só foi introduzido mais tarde. O mercado consumidor interno, a ampliação e libertação da escravidão se tornaram mão de obra assalariada e consumidores, né? Porque quando eram escravos, o senhor é que tinha a obrigação de alimentar. Agora que eles são livres, eles que produzam, que trabalhem para comer. Guerras mundiais e a industrialização. No século XIX, graves períodos de crise. Repercussão negativa na produção do café no Brasil. Isso aqui, nós tivemos duas grandes guerras. Em 1914 a 1919 e de 1939 a 1945, a segunda. Nessas guerras, o Brasil ele esteve sempre apoiando as guerras. Na segunda nós enviamos soldados, mas na primeira o Brasil também teve participação, não com os soldados. Né? E as guerras ocorrem na Europa. A Europa era quem produzia quase praticamente tudo que o mundo consumia. O que é que vai acontecer aí agora? Muitos dos países desenvolvidos que não podiam produzir mais, os empresários eles migram, vamos buscar um outro lugar que esteja em paz para nós produzirmos e enviar os produtos produzidos lá para cá, para a Europa serem consumidos. Então eles saem da Europa e migram para a Ásia, para a América, e aí nesse momento o Brasil tem um incremento de outras fábricas, outros gêneros, outros itens, novas tecnologias que começam a se implantar aqui no Brasil, certo? Então foi um momento positivo para o Brasil esse período de guerra no sentido de produção industrial. A industrialização do Brasil ela teve um ganho com as guerras mundiais. Haja visto que não está podendo produzir na Europa porque está em guerra. Vamos para lá, para a América. Na Segunda Guerra nós tivemos a participação da Europa e da Ásia. Então vamos para a América. Na América e na África para produzir. Certo? Então as características da industrialização brasileira ocorreu de forma tardia, né? Substituição de importações e depende de capital e tecnologia estrangeiro.
o mundo já estava industrializado, nos Estados Unidos já havia sido feito no século anterior a segunda revolução industrial, já estavam na segunda, próximo da terceira revolução, que vai ocorrer aí em 1970, a revolução técnico-científica informacional, a terceira revolução industrial, e o Brasil ainda não havia se industrializado, então vai se industrializar de forma tardia. E primeiro para substituir as importações. O Brasil importava tudo. E agora vamos começar a produzir tudo aqui para depois pensar em exportar. E aí nós vamos depender do capital e tecnologia de estrangeiros. Quando as indústrias vêm se instalarem, tem um investidor internacional que está injetando dinheiro para que ela se implante aqui, porque tem um custo elevado para ela se implantar aqui. E qual é a tecnologia que vai girar, que vai fazer o maquinário? O Brasil não produz nada disso, então tem que vir tudo de fora. Os motores, as máquinas, tudo. Até os veículos que nós usamos dizem que são veículos nacionais, mas não são. Não tem um veículo que diga, não, esse é 100% brasileiro. Não tem, todas são multinacionais, os projetos são pensados fora daqui. Aqui no Brasil só tem as montadoras, não tem as fábricas dos veículos. As fábricas elas ficam na sede dos países de origem delas. E é lá que eles vão criar, testar, e depois que estiver pronto, as metalúrgicas vão reproduzirem aquilo em larga escala e envia as peças para montar. Aqui no Brasil as peças chegam, só faz encaixar tudo, monta e coloca o carro para rodar. Então, nós dependemos dessa tecnologia estrangeira, porque nós não produzimos tecnologia. E aí nós temos 200 anos após a Revolução iniciada na Inglaterra, no século XVIII, a substituição das importações aqui no Brasil. Né? Os produtos anteriormente importados começam a ser fabricados internamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor, pelo seu preço, produtos mais baratos, pela qualidade, de boa qualidade, e além do mais é produzido por brasileiros. Então ali isso foi uma propaganda muito boa, né? Produto brasileiro, produzido por brasileiro, consumido por brasileiros. Então foi uma propaganda muito boa isso e deu certo. Dependência. Necessidade de importar de países já industrializados e mais desenvolvidos economicamente, né? Como eu disse, nós temos essa necessidade. Por exemplo, computador. Se você vai ver, o Brasil não produz componente de computador. Os computadores que nós temos aqui, todos eles os componentes são importados. Professor, mas tem um aqui que diz, meu pai comprou um que diz que é made in Brasil. Produzido na Zona Franca de Manaus. Sim, ele está sendo montado na Zona Franca de Manaus. Né? As peças, os componentes, eles vêm dos Estados Unidos, da China, Tailândia, Taiwan, Malásia, vem do mundo todo, chega aqui, eles só fazem montar. Monta e coloca para funcionar. Só isso. Mas não é brasileiro, não tem produção de tecnologia brasileira. Isso foi uma das marcas, né, da industrialização brasileira, não só brasileira, mas todos os países subdesenvolvidos e emergentes têm essa marca aí. E aí nós vamos ver as cidades no Brasil. No século XVI, nós tivemos o ciclo da cana, pequenos números urbanos no litoral, principalmente no Nordeste. Então, com a cultura da cana, nós tivemos as primeiras aglomerações, né? Os vilarejos, depois cresce e vira uma vila, depois um povoado, depois do povoado uma cidade, e aí vai. No século XVII e XVIII, o ciclo da mineração, o ciclo da cana no Nordeste, ciclo da mineração no Sudeste, principalmente Sudeste e Centro-Oeste, mas principalmente nas Minas Gerais, né? Minas Gerais, Goiás, em uma menor proporção, mas principalmente quando fala em ciclo da mineração é Minas Gerais. O surgimento de várias vilas no interior. Por conta dessa nova vocação, a mineração, surgiram muitas vilas lá no interior, em Minas Gerais, São Paulo,
E aí no século XIX nós temos o ciclo do café. Várias cidades, principalmente na região sudeste, surgiram graças à cultura do café. São Paulo, Rio de Janeiro, nós tivemos muitas cidades e as cidades de Minas elas continuaram ganhando força com isso aí. Uma cultura sempre vai favorecer, no caso da mineração. A mineração permanece até hoje. Então, a cultura da cana ainda permanece, mas não da forma que era. Diminuiu bastante. O café diminuiu bastante, mas nós ainda temos também. E aí no século XX, a industrialização. Observem que desde o século XVI a forma de povoar ela permanece a mesma. O fator aí do povoamento ele permanece o mesmo, ele não mudou. Qual foi o fator aí? Econômico. Esse é o fator econômico e ele permanece no século XX. Vamos ver, a industrialização, né, o século XX, o século da industrialização, mineração do campo para as cidades, migração do campo para as cidades, que é o êxodo rural, e o crescimento das cidades. Então, até o século XIX aí com o café, nós temos uma alta concentração da população no campo. Aqui, a população aqui ainda era rural. Só que aí agora vai se tornar uma população urbana. É no século XX que as cidades elas começam a surgirem, começam a serem edificadas e muito modernizada, porque a industrialização ela traz isso, ela traz essa modernidade e não só modernidade para a cidade. A industrialização ela moderniza também o campo, viu? Então nós temos aí primeiro a hierarquia urbana, nós temos o sítio urbano. É a base física da cidade, topográfica, né? A topografia do terreno. E aí nós vamos falar de sítio urbano quando nós falamos de cidades planas, né? Uma planície, que ela está numa planície. Exemplo, a cidade de Manaus, que está lá na planície amazônica, a cidade de Paris, a cidade de Santos, né? A cidade montanha. Então é uma base física agora montanha, não mais a planície. A topografia do terreno é um terreno montanhoso. Ouro Preto, Petrópolis, Quito, lá no Equador. E aí nós vamos ter uma base física de Planalto, Brasília, Goiânia, Madrid, né? Quando nós nos referimos Planalto Central, lá em Brasília. Então, o sítio urbano vai ser isso. A base física da cidade, né, a topografia do terreno, ou a situação urbana, que é outra forma de nós estudarmos as cidades. Relaciona-se com os motivos naturais, geográficos ou históricos que influenciam o surgimento da cidade. Como foi que aconteceu? As cidades fluviais, né? Até o século XVIII, as cidades elas eram muito fluviais. Como é uma cidade fluvial? Uma cidade que nasce ali à beira-rio, que está margeada pelo rio ou cortada por um rio. E aí nós temos Manaus, Montreal, Paris, cidades litorâneas. Muitas das nossas capitais são litorâneas, né? Exemplo da nossa aqui, que está margeada pelo litoral. Aí nós temos Rio de Janeiro, Nova York, né? Surgidas em entroncamento de rodovias. A situação urbana, ela surgiu de um entroncamento de rodovias, a exemplo de Belo Horizonte, São Paulo, Berlim, lá na Alemanha, e surgidas em entroncamento de ferrovias, né? Bauru, Moscou, na Rússia, Chicago, nos Estados Unidos, né? Lá no estado de Illinois. Então, essas aí, o entroncamento de uma rodovia, o entroncamento de uma ferrovia, fez crescer aquele local ali e surgiu uma cidade. Chicago é uma cidade grande, é uma das maiores cidades lá dos Estados Unidos. Tem até mais expressão do que a própria capital do estado, Springfield, né, que é a capital de Illinois. Chicago é mais famosa e tem uma expressão política, não, né? Uma expressão social maior
para quem está fora, do que Springfield. Springfield é muito conhecida pelos Simpsons, né? Aquela cidade dos Simpsons. E aí nós temos a função urbana, atividade econômica predominante na cidade e da qual a maior parte da sua população depende. Qual a função urbana da sua cidade? Você sabe? Ela é comercial, industrial, administrativa, turística, religiosa? Né? A função urbana é aquilo que vai mais predominar na cidade. Então nós temos cidade comercial, Campina Grande, Hong Kong, são cidades comerciais, né? A cidade industrial, nós temos a cidade de Volta Redonda, com a vocação lá siderúrgica, Detroit também com a mesma, administrativa, nós temos Brasília e Washington. Essas duas cidades, elas foram construídas para serem capital, né? E nós temos cidades turísticas, Ouro Preto, Miami. Cidade religiosa, nós temos Aparecida do Norte, Jerusalém, Meca, Vaticano, né? Também é uma cidade-estado, mas é religiosa. Então essas são as características da função da cidade. Então, isso tudo surge devido à urbanização. Ela tem função urbana, situação urbana e o sítio urbano, né? E o Brasil? O Brasil, um país urbano. O Brasil é um país urbano? É urbano? A maioria da população brasileira é urbana, sim. De cada 10 brasileiros, 8 moram na cidade atualmente, né? Porém, nem sempre foi assim. Na década de 40, a população era rural, superava a população urbana. Isso significa que o Brasil se urbanizou muito rapidamente, principalmente a partir da década de 60. De 60 até mais ou menos 65, a população ela muda, né? Se torna urbana. A urbanização acelerada da população brasileira ocorreu junto com a industrialização do país. Ocorreu mesmo em países ricos e países pobres, que receberam muitas indústrias. Então, essa industrialização aí é que vai fomentar. E qual é o motivo? O motivo é o fator econômico. O fator econômico ele é atrativo ou repulsivo da população, né? Vocês observem que em cidades como Detroit, por exemplo, quando houve lá em 2008 a crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que algumas montadoras de veículos faliram, Detroit virou uma cidade fantasma, porque Detroit ela está ali na região dos Estados Unidos conhecida como Cinturão do Aço, que tem muitas fábricas, fábrica da GM, fábrica da Ford, fábrica da Chrysler e outras, essas três são americanas, né? E outras montadoras de veículos que se instalaram nessa região aí por conta da atividade siderúrgica e metalúrgica. E aí, quando houve essa crise de 2008, algumas montadoras fecharam as portas. A GM fechou algumas fábricas, a Ford fechou algumas fábricas, a Fiat também, que tem operações lá, ela é italiana, mas ela tem operações lá nos Estados Unidos. Então a Chrysler, ela fechou a Fiat e depois comprou a Chrysler. Então, pessoal, a cidade de Detroit fechou a região lá siderúrgica, metalúrgica, não tinha ninguém, parecia uma cidade fantasma. Por quê? Porque as fábricas fecharam as portas, não tinha emprego, as pessoas migraram para outros locais. Então, o fator econômico aí, ele é preponderante nessa tomada de decisões da população. Então, o crescimento da cidade e a urbanização, ela favorece a expansão do comércio também e serviços, mas se não tem esse crescimento, então o comércio, o serviço e a indústria encolhe. Se encolhe, a população vai viver de quê? Então vai buscar outros métodos de sobrevivência. Tá ok? Surgiram as metrópoles, né? Cidades muito populosas que concentraram as principais indústrias, comércio e prestação de serviços.
a população passou a se concentrar mais em algumas cidades do que em outras, produzindo a hierarquia urbana. As metrópoles são aquelas cidades que vão crescer, e aí nós temos as duas metrópoles nacionais no Brasil, são São Paulo e Rio. São as duas cidades mais importantes que irão polarizar aí uma gama de crescimento em seu entorno, ou seja, só São Paulo são 39 cidades que estão ali margeando São Paulo e que faz parte da chamada região metropolitana, ou seja, é a região que rodeia a metrópole e que é influenciada por ela. 39 cidades, né? Tirando São Paulo, fica 38 influenciadas e que vai ter aí essa relação de interdependência entre elas. E aí vão produzir a hierarquia urbana. Nessa hierarquia urbana, nós vamos antes falar aqui da conurbação. O que é a conurbação? Durante o processo de expansão urbana, pode acontecer a junção física de algumas cidades, não sendo possível distinguir muitas vezes os limites físicos entre elas. É como se aqui fosse uma cidade, a cidade de São Paulo, e daqui para cá fosse a cidade de Guarulhos. Observe que a coisa está tão junta que você não percebe quando é que termina São Paulo e inicia-se Guarulhos. A coisa muito próxima, o crescimento de uma vai tomando espaço, que vai influenciando a outra e cresce todo mundo junto, parece que é uma coisa só. Então esse aí, quando se fala de cidades, isso aí vai receber o nome de conurbação, tá? Então, vamos falar um pouco das relações aí entre as cidades, né? É uma rede urbana clássica, nós temos aí a metrópole nacional, a metrópole regional, centro regional, a cidade local e a vila. Então, a vila ela ia ter relação com a cidade local com a regional, o centro regional com a metrópole regional e a metrópole nacional. E obedecer essa hierarquia. Só que hoje a hierarquia das cidades, essa é a hierarquia, né? Metrópole nacional, regional, centro-regional, cidade. Só que hoje, com o advento da tecnologia, da internet, da globalização, todo mundo se comunica com todo mundo ao mesmo tempo. A vila ela vai se comunicar com a metrópole vai se comunicar com a metrópole se comunica com o centro regional, com a cidade local, com a metrópole regional, e todo mundo vai se comunicar com todo mundo ao mesmo tempo devido a essa velocidade. Então, existe a hierarquia? Existe. A hierarquia das cidades brasileiras existe, mas não mais da forma clássica, e sim dessa forma que nós vemos hoje. Tá ok? Então, pessoal, próxima aula nós vamos falar de hierarquia brasileira, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço a vocês, por gentileza, que vocês façam lá o exercício que está lá no nosso livro, na página 390 e 391. Esse é o exercício que nós vamos passar lá na plataforma para vocês fazerem. Fiquem com Deus. Até a próxima. E lembrando, qualquer dúvida, comenta lá na plataforma, tá ok? Tchau, tchau.